Boa noite a todos meus amigos ouvintes deste podcast. Eu queria fazer aqui uma resposta a um sujeito que se identifica, é português inclusive, né? É um Tuga da vida, que se identifica como livre de Deus e que fez uma resposta ao meu amigo Heleno, né? O meu amigo Heleno de Carvalho, sobre ele falar das relações entre marxismo e satanismo, né? E em particular, ele se baseia na obra do pastor Wurmbrandt, que era um judeu convertido ao cristianismo protestante e que foi perseguido duramente pela ditadura do Nicolae Ceausescu, né? Ele foi para a cadeia, passou anos na cadeia pelo fato de professar uma fé religiosa, né? Isso mostra como os ateus no poder, os ateus militantes no poder, eles são bastante tolerantes com todas as religiões, né? Mas vamos fazer assim umas seguintes observações sobre este português mal-humorado e cuja cultura é, por assim dizer, muito mais inspirada em leituras apressadas de Wikipédia ou então de sites ateístas militantes de adolescentes semiletrados que não têm em si uma bibliografia, né, muito mais consistente com relação à história das religiões, né? Primeiramente, ele fala sobre a questão do Estado laico, né? Sobre a questão da educação religiosa. O meu amigo Heleno falou que existe hoje em dia um certo estigma com relação à educação religiosa nas escolas e inclusive na vida pública, né? Ou seja, existe uma hostilidade geral sobre o princípio de que a sociedade deve se gerir por valores religiosos. E este português falou, né, que o Estado laico existe porque existem várias religiões, várias porcarias de religiões, né? Que lugar de religião é na sinagoga, é na igreja, enfim, né, são nos templos, né? E não dentro da sociedade. A sociedade tem que ser laica. O que esse português idiota quer nos dizer? Ele quer dizer o seguinte, que todas as religiões elas têm que ser niveladas por baixo e o único elemento de fé oficial do Estado e da sociedade e da cultura é o laicismo, é o agnosticismo e o ateísmo dele oficiais. Na verdade, o que é o Estado laico moderno, ele não é um Estado, como se diz, um Estado neutro com relação às religiões. Na verdade, ele é um Estado que se baseia numa confissão, e nós temos que entender que todos os estados políticos, todas as estruturas políticas de poder, elas são confessionais, né? Ou seja, elas têm uma doutrina, elas têm um fundamento metafísico para a sua justificação, e a laicidade moderna, ela parte do quê? Ela parte da destruição ou então da relativização do pensamento religioso e o absolutismo do pensamento laicista, ou seja, do pensamento pseudocientificista, naturalista, que provém, inclusive, de conceitos maçônicos. Né? Se a gente analisar qual foi a natureza do modelo do Estado laico moderno, ele é particularmente inspirado em fundamentações maçônicas, fundamentações antirreligiosas e antitradicionais. Né? Ou seja, o Estado ele tira os conceitos metafísicos transcendentes que existiam na religião cristã tradicional, ou seja, que havia um conceito de direito divino, de direito natural, e agora o Estado se coloca acima de todo o conceito de justiça e de direito transcendente e se autonomeia o próprio Deus em pessoa, o próprio César redivivo. Essa é a natureza do Estado laico moderno. Né? Ou seja, de um Estado cético, de um Estado que em si mesmo é a própria justiça, em si mesmo é o próprio direito e a própria legalidade e se sobrepõe a qualquer conceito de direito natural. Isso, na prática, meus amigos, isso não passa de um despotismo estatal. Né? O Estado hoje em dia já tem uma religiãozinha civil, né? A religião cívica do culto idolátrico da própria ação estatal em si mesma. Se a gente analisar, por exemplo, os sistemas totalitários do século XX, como o nazismo, como o comunismo, etc., nada mais são do que religiões políticas, do que religiões secularistas, né, que implicam uma espécie de mobilização e de coesão social. A própria democracia secular moderna, ela é também uma forma de religião civil. Nós percebemos hoje em dia nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm essa religião civil. Né? As religiões elas são niveladas por baixo, né? Elas são desarraigadas de fundamentos tradicionais, ou seja, a sociedade ela
joga para a lata do lixo toda uma tradição milenar de cultura, de valores, né, de tradições, para aderir a um conceito abstrato, a um conceito anti-histórico, a um conceito desenraizado de uma mentalidade laica, né? E o que significa isso na prática? Significa que o Estado se sobrepõe às tradições religiosas de um povo. Apesar da nossa nação ter uma relativa diversidade religiosa, toda a formação cultural, tanto de Brasil como de Portugal, são católicas. Ou seja, todos os aspectos estruturais da nossa cultura, dos nossos símbolos, da nossa concepção moral, da nossa concepção de ver o mundo, elas foram remodeladas pelo catolicismo romano. Da feita que o Estado laico se sobrepõe a essa tradição, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma usurpação. E ele vai impor um novo modelo. O novo modelo de ideologia, um novo modelo de cultura é a revelia, inclusive, dos sentimentos e das aspirações religiosas destas nações. Observemos uma coisa tendenciosa, né? O senhor português, o senhor livre de Deus, né? Ou seja, é aquela revoltazinha adolescente contra a autoridade, né? Ele se acha, né? O ego dele deve ser muito divino para ele se sobrepor a toda a realidade, toda a metafísica existente. Nós percebemos que toda a ideologia do laicismo, ela é, como já reparei aqui, já vou repetindo, reiterando, uma confissão. Uma confissão arreligiosa, mas uma confissão. Mas a confissão arreligiosa por si mesma, ela também tem suas formas de culto. Um exemplo clássico disso é que, se você analisar bem com todos esses sujeitos que são ateus e materialistas, eles são idólatras de uma visão metafísica de um naturalismo radical ou de um materialismo radical. Ou seja, a matéria e a natureza, elas são princípios remodeladores tanto da conduta humana como também de toda a realidade existente. Observe uma coisa sobre quando qualquer discussão moral que envolve um ateu, ele sempre tem conceitos materialistas, seja explicando, sei lá, explicando em nome do evolucionismo, em nome do cientificismo, do positivismo, etc. Quando, na verdade, nós percebemos que todas essas concepções materialistas, elas são fundamentalmente ultrapassadas, e o exemplo mais grave dessas concepções materialistas aplicadas à realidade social, à realidade política, foram, por exemplo, os exemplos como o nazismo e o comunismo. E principalmente o regime comunista, que matou centenas de milhões de pessoas. Naturalmente que esse português idiota nunca leu nada muito profundamente sobre o assunto. Tudo que ele fala são clichês que ele leu em blogs ateístas. E ele fala sobre a questão do Estado teocrático. Nós somos Estados teocráticos como o Irã. Olha, se esse indivíduo estudasse história, seja história de Portugal, seja história da Espanha, seja história do Brasil, seja história inclusive da Europa, ele saberia que nem mesmo na Idade Média nunca houve um Estado teocrático. Primeiro porque a estrutura de uma sociedade como a medieval, havia divisão de poderes entre a igreja e o poder temporal. Ou seja, havia aquela tese da divisão dos dois poderes, o poder espiritual da igreja e o poder temporal das figuras leigas, que eram representados pelos príncipes, pelos reis e pelos monarcas, e que depois, posteriormente, foi representado pelo Estado moderno. Em suma, ele não sabe o que é uma teocracia. Ele acha que o mero fato de existir uma confissão religiosa de uma sociedade, isso torna algo teocrático. A teocracia, ela parte de quê? De um governo que se locupleta ser diretamente ligado a uma divindade, como por exemplo o islamismo. Por que o islamismo é uma sociedade teocrática? Porque não existe uma diferença legal ou uma diferença cultural entre o leigo e o profano, ou o leigo e o espiritual. Né? A Igreja Católica, por exemplo, ela não tem uma legislação, por assim dizer, divina no sentido autocrático do termo. Ela tem inspiração divina enquanto história, enquanto revelação, mas os seus princípios, né, os seus princípios legais, de fato, elas são formados dentro de uma sociedade civil leiga. Aliás, se a gente analisar a concepção do Estado laico, ela surge justamente dentro de uma cosmovisão religiosa, da cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã é a única visão teológica que separa a ideia do poder secular do poder espiritual. Talvez esse português babaca não saiba disso. É possível que não saiba mesmo, porque a grande maioria desse pessoal que fala de laicismo, de laicidade, com uma revolta quase infantil contra a cristandade, contra a religião, eles não conseguem deduzir do fato de que toda a discussão política, tendo em vista princípios, tendo em vista
elementos gerais da formação da sociedade no que diz respeito ao bem comum, do que diz respeito aos conceitos da justiça, aos conceitos da sua justificação enquanto formas de existência, né, do âmbito político, elas têm princípios, elas têm regras metafísicas. Todas elas têm, inclusive as sociedades materialistas, como o caso do comunismo marxista. O comunismo marxista tinha uma estrutura metafísica materialista, ou seja, a sociedade era regida pelas leis do materialismo histórico e dialético. Como, aliás, o Estado nazista, que era também um Estado totalitário, as leis que geriam a dinâmica da sociedade política eram o quê? O darwinismo social, né? E a luta das raças, né? A ideia de uma dinâmica de conflito entre as raças. Então, e o Estado democrático moderno, laicista, como ele não reconhece princípios que vão além da vontade política do Estado, ele coloca como princípio em si mesmo as disputas dos grupos de pressão dentro da própria democracia. Ou seja, cada grupo de pressão tenta se sobrepor a um outro através das disputas retóricas, ou através mesmo das disputas de poder nas eleições, ou através na propaganda, na mídia, etc. E acaba se sobrepondo, impondo suas regras e suas definições e seus conceitos à revelia de toda uma sociedade. Nós podemos dizer que a democracia moderna, embora ela se locuplete de ser um império da lei, um império da legalidade, né, um império da limitação dos poderes do Estado, na prática, como ela não reconhece princípios atemporais e transcendentes, o que significa isso? Os princípios da lei natural relacionados ao direito à vida, à justiça, né, ao direito à questão do direito de propriedade, entre outros. Como esse Estado não reconhece outros princípios senão os dele próprio enquanto vontade política, nós podemos dizer que esse Estado é completamente arbitrário. O Estado moderno laicista é por essência arbitrário. A diferença é que ele só não se tornou mais arbitrário porque ainda a sociedade acredita em valores cristãos. Só por isso. O dia que a sociedade deixar de ser cristã, nós vamos cair num estado de totalitarismo espiritual da pior forma que você possa imaginar, né? Quanto à questão do PT ser um partido satanista, é óbvio que esse português idiota não sabe muito bem o que acontece no Brasil, né? Nós temos um partido de tendências marxistas-leninistas, né, de fundamentações totalitaristas, ou seja, o Estado tem que controlar e remodelar a sociedade e o indivíduo, né? Como também é um governo que está envolvido com a tendência de aparelhar não somente o Estado, a sociedade civil, através da corrupção, através do desvio de verbas, através da apropriação privada dos bens públicos do Estado, como também do envolvimento com terrorismo islâmico, com narcotráfico, né, e com ditaduras latino-americanas como Cuba, Venezuela, etc., Argentina e etc. Ou seja, existe todo um projeto de poder de sujeição da sociedade civil e de desvirtuamento moral e ético dessa sociedade, levando a sociedade a uma corrupção desenfreada em todos os costumes, seja no costume da família, seja no costume do Estado, na questão das relações do Estado, seja nas relações privadas, etc. Ou seja, a completa subversão social, né? É uma coisa assim interessante que esse português, por exemplo, que não saiba, por exemplo, que na história de Portugal também ele sofre a mesma coisa, né? Nós temos uma Constituição portuguesa escrotíssima, horrorosa, chamada a Constituição de 1986, que é a Constituição da Revolução dos Cravos, uma Constituição abertamente comunista que levou Portugal ao atraso, que levou Portugal a esse estatismo socialista que intervém na economia e que destrói as forças do povo português. E vamos mais além. Se a gente fizer uma equiparação entre a sociedade laica europeia da atualidade, que é uma sociedade em decadência, uma sociedade que está esmorecendo, e cada vez mais os islâmicos estão mandando e desmandando, e esses viadinhos ateístas politicamente corretos não fazem porra nenhuma, sempre atacam os cristãos e ficam em silêncio com os islâmicos, né? No entanto, se a gente analisar bem o auge da civilização europeia, está na cristandade. Está na cristandade. O auge da cultura europeia está na civilização cristã. Está na civilização cristã. Nem o mundo grego chegou ao auge como a civilização cristã. Nem a civilização romana. E olha aqui, os cristãos, com a sua inteligência e com a sua sofisticação peculiar, souberam absorver muito bem as tradições do mundo antigo e levar essas tradições nas alturas. Isso em qualquer livro de história isento de conceitos ideológicos e de disputas, né, com elementos difamatórios contra a religião cristã vão revelar isso. Mesmo a Igreja Católica em Portugal, mesmo a Igreja Católica na Espanha,
né? A penca de santos, de filósofos, de artistas, de pintores, de músicos que a civilização cristã deu a Portugal e Espanha não está no gibi, né? Deu um elemento de formação ética e moral que essas bostas laicistas não conseguem fazer absolutamente nada. Essas merdas laicistas que pregam uma ética universal laica, na verdade são tudo produto de agendinhas, de burocracias da ONU, da União Europeia, das fundações norte-americanas, e esse português otário não percebe isso. É só ele ler. Português otário? Português de padaria? Porque tu és burro como uma piada de português de padaria? Por que tu não pesquisas? Qual é a origem de toda essa merda que você prega? Tudo que você mostra são fontezinhas de Wikipédia. Fontezinhas secundárias. Não fontes bibliográficas profundas. Estuda a história de Portugal no século XV e XVI, o que foi Portugal e o que é essa bosta que é esse teu país. Que é essa merda que é esse teu país. Um país maravilhoso que é Portugal. E olha que eu sou brasileiro. Eu sou descendente de portugueses. E Portugal criou uma civilização. Uma civilização imperial. Uma civilização imperial no qual o Brasil tem um grande débito. Como a Espanha também criou essa civilização imperial. Essa civilização católica. Que você, por ignorância, ataca. Por estupidez, porque você é um europeísta puxa-saco daquele pessoal da União Europeia, que despreza o cristianismo porque quer uma sociedade materialista e um Estado todo-poderoso. Porque se nós reconhecemos que a justiça e o direito não são produtos das meras convenções, ou então produtos dos meros caprichos dos políticos, mas uma atribuição atemporal de uma estrutura que está na realidade política e numa concepção transcendente e sobrenatural, não há sociedade que seja dominável pelo totalitarismo. Todas as sociedades cristianizadas, de fato, elas sempre foram uma resistência natural à estatolatria, à ditadura, à opressão. Quando você fala de inquisição, quando você fala de perseguição antirreligiosa, o teu problema é muito simples. Você tem um problema de anacronismo ideológico, de anacronismo histórico. Numa sociedade onde a religião ela é um fundamento da vida social, naturalmente que o Estado vai proteger essa religião. Como hoje o Estado protege o laicismo. O Estado, da atualidade, protege a indiferença religiosa. O Estado, da atualidade, protege o satanismo. Por exemplo, na concepção do Estado laico, o satanismo ele pode ser pregado, ele pode ser difundido, ele pode ser transmitido como se fosse qualquer outro tipo de ideia. E é interessante a tua incoerência quando tu dizes que religião tem que ficar na sinagoga, porque na sociedade liberal laica, qualquer ideia pode ser discutida publicamente, inclusive as religiosas. Então, por que essa discriminação contra as ideias religiosas, se na sociedade liberal laica que você defende, eu posso ser comunista, eu posso ser fascista, eu posso ser genocida, eu posso defender todos os tipos de ideias possíveis sem ter a restrição à liberdade de pensamento e liberdade de consciência? Então, quer dizer, no final das contas, meu amigo, o teu raciocínio é completamente incoerente. É completamente coerente, porque você não se baseia em princípios para julgar a religião ou para julgar qualquer tipo de pensamento político. O que você baseia é apenas na tua revolta particular contra a religião e você começa a falar um bocado de besteiras, porque você nunca leu nada sobre o assunto. Eu estudei sobre a Inquisição, eu estudei sobre a Igreja Católica, eu estudei sobre a relação entre cristãos e judeus, que sempre foi uma relação dificílima, e os judeus não eram esses santinhos que você está retratando. A perseguição antijudaica, tudo bem. Os judeus sofreram muitas injustiças, isso é inegável. Mas judeu, quando teve o poder, também foi perseguidor. Nos 3 primeiros séculos do cristianismo, os judeus perseguiram os cristãos de uma forma violenta. Os judeus, por exemplo, em grande parte aderiram a movimentos revolucionários extremamente destrutivos, como aconteceu na União Soviética, como aconteceu em vários países do leste europeu. Grande parte dos líderes socialistas revolucionários, extremamente destrutivos, que pregavam luta armada, que pregavam a instituição dele, eram judeus. E veja, eu não sou antissemita, não tenho nada contra os judeus e prego, naturalmente, uma relação pacífica entre judeus e cristãos. Mas você querer fazer um reducionismo dos conflitos religiosos e achando que a religião, a essência da religião são esses conflitos, isso mostra que você é intelectualmente desonesto.
E vamos mais além, você criticou, por exemplo, sobre a questão da igreja arrecadar dinheiro, né? A igreja arrecadar dinheiro. Primeiramente, a igreja no Brasil não é uma igreja tão rica como você está vendendo aí. E muito desse dinheiro que é arrecadado nas igrejas, e particularmente na Igreja Católica, é para sustentar toda uma estrutura de sistema de caridades, de escolas, de universidades, né? De orfanatos, o que coloca a igreja como a maior instituição de caridade do mundo. É claro que ele vai querer arrecadar dinheiro. Não é uma questão da igreja gostar de dinheiro. Primeiro porque os padres não são proprietários de nada. Os bispos, os padres, os arcebispos e o papa não são proprietários de nada. A igreja, ela é uma propriedade da comunidade católica. A comunidade católica pode usufruir dos serviços que a igreja católica dá. E ela faz isso desde os primórdios da civilização ocidental moderna. Se você hoje tem hospitais, se você hoje tem universidades, se você hoje tem escolas, quem fundou essas instituições na civilização europeia, no âmbito moderno do tempo, que diferenciava do mundo antigo, aí você vai ter que pesquisar e ler, porque eu sei que você é idiota, foi a Igreja Católica. Se você tem uma universidade, e as primeiras universidades foram fundadas no século XI ou XII, foi a Igreja. Quem fundou as escolas, quem tentou educar em massa a população, foi a Igreja. Quem foi que criou os hospitais? Coisas que praticamente era inexistente no mundo antigo, porque não havia a prática da caridade no mundo antigo. Mas foi o mundo medieval que instaurou a ideia de que nós temos que tratar bem os pobres, que nós temos que proteger os fracos, nós temos que proteger as viúvas. E isso de uma forma geral, não somente viúva cristã, mas até o pagão. Foi a Igreja Católica. Sabe, olha, eu não vou nem listar o número de gênios, de literatos, de filósofos, de cientistas, de músicos, de poetas, de pintores, e assim, de todo um arcabouço intelectual que a Igreja Católica produziu na figura dos seus fiéis e na figura também do seu clero. Se você fosse uma pessoa inteligente, talvez você estudasse isso, mas você não é inteligente. Você é apenas um cidadãozinho revoltado, um senhorito arrogante, um senhorito satisfeito, como já diria Ortega Gasset, o filósofo espanhol Ortega Gasset, e na prática só vejo uma revolta vazia, estúpida, produto da ignorância educacional, que deve ser essa bosta desse teu país chamado Portugal, como é o Brasil. Um bando de professorzinho marxista que coloca merda na tua cabeça. Eu não duvido que em Portugal não seja a mesma coisa, talvez a educação seja um pouco melhor. Talvez porque a educação, pelo menos Portugal, tem uma tradição que o Brasil não tem. E tradição dita católica. Né? Porque a educação laica é uma bosta. Em todo lugar do mundo é uma merda. Aqui no Brasil, por exemplo, os melhores sistemas de educação do Brasil são as escolas militares e são as escolas católicas. As escolas públicas que você defende, as escolas laicas públicas do Estado, são uma bosta. É aluno matando professor, né? É professor sendo estuprado, levando facada, tiro. Isso é a realidade do Brasil hoje em dia. A realidade laicista que você defende. Né? Então, meus amigos, eu só vim falar assim alguns pontos, porque eu percebo que esse português aí, que é um português pretensioso, como aliás ele não é diferente do padrão brasileiro, né, de gentinha ralé idiota, que fica falando pelos cumbres, né, sobre assuntos que ignora, quando na verdade deveria estudar mais, com mais profundidade. Eu, particularmente, como advogado e como historiador, eu sou um cara completamente encantado pela história portuguesa e pela história espanhola, pela história ibérica, que são os princípios formadores da nossa civilização, da civilização ibérica, da civilização hispânica, da civilização portuguesa, lusitana, da civilização brasileira, da civilização da América Latina, todas formadas pela Igreja Católica. Do direito internacional, das instituições políticas da modernidade, né, dos direitos individuais, da concepção da liberdade, da concepção da consciência, da concepção da filosofia, das artes. Faz o seguinte, idiota, você mora na Europa, vai numa igreja portuguesa, vai numa igreja católica da sua cidade aí, e veja o que significa cada coisa que foi esculpida naquelas igrejas, cada símbolo que foi esculpido, cada coisa que foi manifesta naqueles retratos, naquelas pinturas, naquela cruz.
Se você vive na Europa e não é capaz de entender aquilo que os teus ancestrais te deixaram, eu digo, meu cara, você é um estúpido. Você é um ignorante. Você é um português idiota da modernidade. E é por isso que Portugal está uma merda. Portugal está uma merda como está o Brasil. Porque nós temos pessoas estúpidas e letradas como você que seguem folhetins e querem descarregar sua raivinha sobre conceitos civilizacionais que você não é capaz de entender. É esse que é o teu problema. Você é um otário. E vou dizer mais. É isso que nós temos que entender. Quando a gente entra numa catedral medieval, uma catedral gótica, você vive, você tá pertinho aí, vai lá na França, vai visitar Chartres, vai visitar a Catedral de Notre-Dame, vai visitar Santiago de Compostela, é só você subir de Portugal indo para Galícia, você sabe disso. Vai dar uma olhada lá para ver o que é a civilização cristã, a arte, a sensibilidade, os símbolos que essa tua merda de sociedade laica não é capaz de criar. Essa bosta de sociedade laica que não é capaz de criar porra nenhuma. É só uma cultura de negação, uma cultura de subversão, uma cultura de destruição de valores em todos os âmbitos da vida social. Alguém, por acaso, vai inspirar cultura, arte, filosofia e escultura através de uma mera negação? A negação não leva absolutamente nada. Mas a civilização cristã que você odeia, ela deixou um legado que você jamais vai reproduzir. Como ateu, como militantezinho bosta que você é. Então, meus amigos, eu deixo meu recado aqui. Fiquem com Deus. E, senhor português, com todo respeito, vá para o inferno, senão vá tomar no seu cu.